Olá, estamos com mais uma edição do nosso painel regional, sempre junto com você neste horário da 1h30 da tarde. As personalidades da região e do Brasil passam aqui pelas bancadas do programa para junto com você debater, discutir, aprofundar os assuntos, os temas importantes, a pauta aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Eu sempre lembro o nosso telefone, 3014-5281. Ligue para cá, participe com a gente, envie aí o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta aos convidados aqui, ao time do painel regional. Pelas redes sociais, a sua mensagem pelo facebook.com/painel regional TV. Comigo aqui já na bancada do painel, à minha esquerda, o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, advogado, nosso comentarista habitual, como é também o advogado Francisco Pacilo, aqui ao lado direito, mais uma vez conosco nesta segunda-feira, véspera de aniversário aqui da cidade de Santos. Na abertura, sempre as manchetes dos jornais que fazem a parceria habitual aqui com o painel regional. O Diário do Litoral, DL, está circulando aqui pela cidade, tem esta manchete: obras na Praça Mauá estão atrasadas, E intervenções tiveram início em 8 de junho do ano passado, claro, e a Prefeitura alega excesso de chuvas pela demora, tá certo? O Heraldo recebe aqui o seu DL, eu repasso aqui também o Diário do Litoral ao Pacilo e, na sequência, um destaque aqui para o outro parceiro nosso aqui, o Espaço Aberto, jornal mensal que circula aqui pela cidade, por toda a nossa região. Está aqui a manchete do Espaço Aberto, dá para cortar aqui, aproximar um pouquinho mais, não? Se não der para aproximar um pouquinho mais, Santos comemora 470 anos dançando pop rock e samba, ouvindo música clássica, tá certo? Muito bem, é a manchete do Espaço Aberto. O Heraldo ganha aqui o seu, por favor, Pacilo também. E o destaque aqui também para a parceria que a gente tem para o Jornal da Orla, que durante o final de semana, nos finais de semana, circula também por toda a região metropolitana, nesta segunda-feira, Horizonte Iluminado, Santos 470 anos, E o jornal que mostra aqui uma série de santistas que são destaques aqui na cidade e são apaixonados por Santos. Ainda dá para você conseguir o seu exemplar do Jornal da Orla, que circulou no final de semana por Santos e por toda a Baixada Santista. Heraldo José, prazer revê-lo na véspera do aniversário aqui da cidade. Tudo bem, Heraldo? Prazer é meu, sempre renovado. Botorão, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, doutor Pacilo, e boa tarde a Camila, que embeleza essa bancada. Muito bem, Camila Lóis já conosco, E cumprimento também e sempre agradecendo a participação importante do nosso Francisco Pacilo. Tudo bem, Pacilo? Bem, Boturão, Heraldo, Camila, telespectadores, é uma satisfação estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira e comentar alguma coisa do aniversário da nossa querida Santos. Muito bem. Daqui a pouco a Camila confere para você o nosso telefone, o espaço pelas redes sociais. Eu lembro que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube e voltamos já na sequência do painel regional. Em instantes. Muito bem, sequência do nosso painel regional aqui com o nosso Heraldo, com o Pacilo, E eu passar a bola aqui já de imediato para a nossa Camila Aloy, Lembrar aqui os nossos telespectadores dos detalhes aqui na sequência da abertura desta edição. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde para você que está em casa. Lembrando que a sua participação é sempre muito importante no nosso programa. Então, por isso, liguem para o nosso telefone ou então acessem a nossa página no Facebook e deixem a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão sobre o assunto que vai ser debatido aqui no programa agorinha. E eu vou ficar durante todo o programa recebendo a sua participação e passando para os nossos convidados. Muito bem, e nós aqui em Santos vivendo a expectativa para amanhã, que é dia 26, 470 anos, no aniversário de fundação da cidade de Santos. Mas antes da sequência, lembrar aqui um abraço especial, um beijo especial à dona Sirene. Sirene que mora no bairro do Macuco, aqui no Santos, telespectadora habitual aqui do painel regional, está sempre conosco. Obrigado, continue aí com toda a família, com o pessoal todo aí do bairro do Macuco. Um abração para todos que acompanham a gente diariamente, E a gente vivendo aí já desde semana passada, a inauguração da UPA, Heraldo, e uma série de outros eventos importantes, as comemorações dos 470 anos da Fundação de Santos. Tivemos o show do Lulu Santos ontem na praia
do Gonzaga ali no Canal 2, tivemos no sábado o Baile da Cidade, Baile Oficial de Santos, uma transmissão sempre muito importante, muito bonita aqui da nossa TV Santa Cecília, e aguardamos amanhã também eventos, né, solenidades e tudo isso, né? A data realmente não pode passar em branco, afinal de contas, Santos é uma das cidades mais importantes do país. O aniversário tem que ser comemorado em alto estilo, na verdade. Claro que a cidade ainda apresenta problemas, mas é bom sempre a gente estar atacando esses problemas, tentando contorná-los e superá-los. Mas, de qualquer maneira, é um momento de festa, realmente. Existe bastante coisa, realmente, para comemorar. E quem vive aqui, o santista, ou aquele que adotou Santos como cidade do coração, realmente não tem do que reclamar. Realmente vive todo o esplendor da cidade, que é magnífica em todos os aspectos. Claro, sempre ressalvando que há alguns probleminhas que serão, ao longo do tempo, sempre solucionados. Muito bem, vamos dar sequência aqui ao nossa conversa sobre a solenidade, sobre os eventos importantes de Santos, não é? E, claro, lembrando também da capital paulista, não é, Pacílio? Hoje são 462 anos, né, aniversário da mais importante cidade da América Latina, né? Da América Posso Latina, dizer assim, uma das 5, 6 metrópoles do mundo, não é? É a terceira do mundo, né? Terceira, hoje do mundo, em população, enfim, não é? Em dinamismo, em negócios, não é? Na economia, enfim, a cidade que pilota aí a economia do Brasil há tantos e tantos anos, né? E, além disso, tem mais de 1000 encantos, né? A capital paulista. Entre as capitais do mundo, né, Boturão? Começou ali no pátio do colégio. Eu acho que teve uma formação extremamente interessante, foi pelos jesuítas, né, que é uma ala da igreja extremamente culta, que pratica uma filosofia religiosa com uma crítica e uma observação das relações sociais, política, eu diria até, né? E isto deu essa pujança para São Paulo. Mas olha, nós temos também que parabenizar os paulistas, assim como os santistas, né? Porque se tudo isto está aí hoje, é porque nós, de alguma maneira, demos a nossa contribuição, né? Se a cidade chegou hoje onde chegou, se o Estado chegou onde chegou, né? Com a contribuição, basta ver aqui o Porto, toda a grandiosidade do interior paulista, são os paulistas, né? Que com o seu trabalho, dedicação, amor, interesse, compromisso, né, com desenvolvimento, acabaram fazendo com que esta capital se destaque não só em nível latino-americano, mas em nível mundial. E ainda São Paulo apresenta, como eu disse, uma série de encantos, né? A noite de São Paulo não para, né? A cidade vira 24 horas, se você quiser um bom restaurante, a 1h da manhã você tem shows, eventos, teatro. Olha, das capitais do mundo, acho que daria, claro, guardadas as devidas proporções, mas dá para comparar, não é, com Nova York, com Paris, com Londres, enfim, né, em termos de movimentação, de evento, de giro financeiro, uma cidade que se aproxima muito das grandes capitais do mundo. Infelizmente, o que atrapalha São Paulo é o resto do Brasil, né? E esse governo confuso, complicado e maluco que nós temos aí, que deixa disparar a inflação, deixa o PIB ficar negativo e, enfim, deixa o brasileiro desesperançoso com relação ao que está por aí, né, Tarcísio? Verdade, por mais que o brasileiro se esforce, né, hoje as previsões aí são de uma inflação de 7,23, quer dizer, nós tínhamos uma meta que era 6,5, nós já estamos avançando, talvez se chegue até os 2 dígitos. Isto é muito ruim, isto é muito triste, para um país com toda a estrutura que nós temos, né, com todo o manancial, né, com o desenvolvimento que já alcançou, dar um passo para trás desse é muito ruim para nós. Então, acho que a gente tem que realmente pensar a respeito, refletir. Este ano é um ano eleitoral, nós temos que exigir um pouco mais, né, para que se retome ao potencial que o Brasil tem em tudo. É minério de ferro, é estrutura, é território, e é um povo trabalhador e são almas honestas. Não existe só uma alma honesta, não. Existem muito mais. Eu acho que a maioria dos brasileiros tem alma honesta e isso merece ser reverenciado. Não existe um único só que
está se gabando aí que é o único que é honesto, etc. Tal. Isto é um pouco de falácia ou talvez alguma coisa a mais que tem ingerido e está fazendo esse tipo de comentário pessoal. Muito bem. Bom, com relação à crise, Heraldo, não sei se os nossos companheiros de bancada acompanharam aí uma entrevista hoje da prefeita Márcia Rosa, de Cubatão, né? Nós estamos vivendo aí uma baita crise econômica, financeira e política e respinga fortemente aqui na região metropolitana, não só nas contas, né, das nossas prefeituras, mas também já nas empresas de peso, né, como por exemplo o caso da Uzi Minas, que a gente vem discutindo, debatendo aqui há 2 ou 3 meses já no painel regional, quando a direção da empresa anunciou o corte de 4 mil funcionários. Agora estão falando em 1.800, eu tenho a impressão que são 1.800 em janeiro, né? Exatamente. Parece que é isso, serão 1.800 em janeiro, fevereiro irá aí um outro grupo e março eles deverão completar aí as demissões batendo 4 mil. Mas como a gente já disse aqui, né, várias vezes, discutiu aqui, 4 mil pessoas diretamente desempregadas, não é, na canetada da presidência, da direção da Uzi Minas. Mas a reação é em cadeia, né, uma série de outros profissionais, de outras empresas, né, que são ligadas diretamente à fabricação do aço, a produção do aço aqui, que não será mais efetuada em Cubatão, vão ter problemas sérios, vão ter prejuízos, vão haver demissões, muita gente vai perder faturamento e essa coisa toda. E a prefeita está reclamando que não tem dinheiro para mais nada na cidade de Cubatão. Ela dá uma entrevista hoje ao jornal A Tribuna que, sinceramente, se aquilo tudo que ela fala é verdadeiro, a situação é caótica, né? Porque ela diz que não tem mais dinheiro para pagar médico, para pagar funcionalismo, para pagar coisa nenhuma. Entendeu? É o que ela coloca lá na entrevista, não sei se vocês puderam observar e acompanhar. E ela joga a bomba, não é? Por exemplo, para a Uzi Minas, por exemplo, que pagava à vista o IPTU todos os anos, como a Petrobras também, não é? E que esse ano já definiram que não pagarão à vista. Por exemplo, o valor da Uzi Minas, imposto predial, enfim, 24 milhões de reais. Costumava ser quitado à vista pela Uzi Minas todo ano que se iniciava, todo orçamento que se iniciava em Cubatão. E que normalmente a prefeitura arrecada 32 milhões de imposto predial e 67 de imposto rural, que não vai acontecer. Então, uma bomba explodindo em Cubatão e a prefeita realmente dando uma entrevista bombástica, né? Eu acho que existe todo um alarme nisso, mas eu vejo que o gestor público ele não pode simplesmente ver única e exclusivamente o que ele tem no caixa. Ele tem que acompanhar todo o desenvolvimento do país, ele tem que administrar, não é receber e pagar. Isso qualquer um faz, ele não precisa nem ser um administrador público. Qualquer pessoa um pouquinho mais esclarecida faz isto. Quer dizer, a administração não acompanhou todo o desenvolvimento, né, existente na economia nacional, e aí tem este problema todo. De uma hora para outra, que existe uma solução mágica. Não existe. E eu lembro, viu, Boturão, Heraldo, em momentos anteriores, na pujança que existia para Cubatão, que ele, inclusive, isentava os seus munícipes do pagamento do IPTU. Verdade. Quer dizer, nós teríamos que ter feito toda uma projeção, e não simplesmente, olha, está sobrando, vamos gastar. Eu acho que este é uma necessidade do administrador público de simplesmente observar o caixa. Ele tem que ver os indicadores, ele tem que acompanhar a economia nacional, ele tem que estar atento a isso. Para isso ele foi eleito, para isso ele se dispôs a gerir a coisa pública. Não é só receber e pagar, isso é uma coisa simples, né? Isso é uma coisa meio primária. Eu acho que o administrador tem que estar preparado, inclusive, para criar soluções. E, Boturão, a situação é extremamente delicada, complicada, a gente sente bastante o reflexo, seguramente, com uma fumaça aí da Local Frio, vai chegar a Santos, né, essa onda econômica negativa, porque muitos dos trabalhadores moram em Santos. Claro, isso São vai ter Vicente, Guarujá. São Vicente, isso vai ter reflexo no comércio, vai ser triste. Agora, nós temos que nos fortalecer e criar soluções. A choradeira da prefeita Márcia Rosa, eu acho que não convence, porque não é de agora que a prefeitura vem perdendo receita por conta do fechamento, né, de indústrias. Então, eu acho que
como bem disse o Pacilo, o administrador, ele tem que ter criatividade, ele tem que fomentar, ele tem que seduzir empresas, atrair empresas para o município. Agora, ir aos jornais e chorar e cede ao mesmo tempo, um governo que cede para o Ecopátio uma área imensa, cobrando um aluguel irrisório, quer dizer, então não pode chorar. Não é? Reclamar que a Usiminas não vai pagar à vista o seu IPTU, mas ao mesmo tempo dá, porque é uma doação, dá uma área imensa para uma empresa que deveria instalar ali, né, um pátio regulador de caminhões, e na verdade se transformou num terminal alfandegado para receber contêineres, realmente então não tem que chorar, prefeita. A senhora está enganando a população, e isso não é legal. Né? E outra coisa... Ela usou até a frase, eu me lembro se nesta uma reportagem, mas alguns dias atrás ela usou até a frase catastrófica, né, que Cubatão vai acabar. É um pouco até de responsabilidade o administrador público ter esse tipo de postura, né? De falta de lealdade, no mínimo, com os fatos e com a realidade. Geraldo, você lembrou muito bem essa questão do Ecopátio aí, é um negócio a ser esclarecido. 500 mil metros quadrados, né? Pois é. Alugado por 9, 10 mil reais. E outra coisa, o grande desafio do trabalhador, dos empresários, é encontrar alternativas para enfrentar essa crise. Se todo mundo for ficar chorando, né, esperando passar a crise não vai passar nunca, senhora prefeita. A senhora está falando isso no seu último ano de governo. Parece até aquela pessoa que não tem mais compromisso com absolutamente nada. Então, olha, joga para a plateia. Eu não vou fazer nada esse ano, porque eu não vou ter o dinheiro à vista da Usiminas, não vou ter o dinheiro à vista da Petrobras, mas, no entanto, eu pego essa área aqui e dou para os meus amigos lá da Ecovias. Quer dizer, está querendo... Só confirmando, ela diz assim na entrevista, não há dinheiro para pagar professores, médicos, funcionários públicos, hospital, nada. Então, eu acho que... Rasparam, então, o fundo do cofre da Prefeitura de Cubatão. Quer dizer, que se o dinheiro das Usiminas não entra, então não tem como pagar. Eu acho que ninguém, seria mais honesto da parte dela. Então virou Mariana, então. Não, seria mais honesto da parte dela, então, renunciar. Olha, eu não vou continuar à frente da prefeitura, porque eu não tenho dinheiro para pagar professor, para pagar médico, para pagar enfermeiro e dar remédio. Então, outro que vem aqui ou outra, assuma o posto, por favor. É verdade, Geraldo. Olha, é inusitado, inclusive, essa postura da prefeita, na medida em que, como você bem lembrou, ela não está lá de hoje, já é o segundo mandato, ou seja, 8 anos, né? Não tem nenhuma presença, nenhuma perspectiva, nenhum plano. E é muito ruim isso daí. Né? Neste último mandato, demonstra assim a falta de compromisso, a falta de responsabilidade, seriedade com o munícipe. Agora, também falta de planejamento. Quer dizer, eu me acostumei que as empresas pagavam de uma vez só. Mas primeiro que o imposto, inclusive, pode ser parcelado. Eu vou trabalhar com uma média, eu vou trabalhar de uma maneira que eu não possa contar com que a empresa vá permanentemente pagar numa parcela única. Né? Eu não posso fazer disto aqui, rubricar como receita líquida e certa. Então, falta a responsabilidade da prefeita esclarecer melhor isso, começando pelo Ecoporto. Pois é, lamentavelmente, serão aí 1.800 demissões até o final de janeiro. Isso não vai parar, não é? Aí que está a história. A gente discute muito isso aqui, mas não há o preventivo, né? As pessoas não prestam, não administram as cidades, os municípios preventivamente. Há muito tempo que a gente debate aqui, discussão metropolitana, sobre a região, o que a coisa vai avançar, não vai avançar. Aí tem um baque desse, né, de uma hora para outra, como de repente fecham 2, 3 terminais, aí se fosse um país certo, teriam fechado muito mais aqui no Porto de Santos, principalmente os terminais líquidos, né, pelos problemas que eles vêm causando aí, explode um aqui, pega fogo, outro lá, outro não sei o que, ninguém sabe o que tem dentro, ou seja, é uma situação absolutamente vergonhosa e quem está de fora acompanhando o que acontece aqui no Brasil simplesmente não acredita, acha ridículo esse tipo de situação. Agora, acontece um baque desse numa empresa de porte como a Usiminas, óbvio, né? Óbvio que vai causar aí um problema muito sério nas finanças do município de Cubatão. Mas daí a dizer que a cidade vai acabar e que você não tem dinheiro para mais coisa nenhuma, é claro que há aí, não é, um certo exagero por parte da prefeita, evidentemente, né? Tentando forçar uma situação, uma barra junto com o governo do estado e até com a União, enfim, para ver o que se pode fazer.
mas eu acho que ela foi exagerada ao extremo, né? Ao vir um jornal de circulação regional, mas que tem aí a clipagem no Estado e na União, enfim, e afirmar taxativamente isso, né? Não é de hoje que, por exemplo, a indústria, praticamente a indústria... Vem caindo muito, né? Que é o principal indutor econômico de Cubatão, vem se queixando, né, da pouca rotatividade lá e o incremento do setor. Então, se a situação já estava naquele pé, o que teria que ter feito a prefeita? Não apenas elas, mas o conjunto dos seus assessores, dos seus secretários, sentar e discutir alternativas. E uma alternativa poderia ser conceder uma isenção fiscal para outra empresa que queira se instalar no município, porque isso é uma jogada que, na verdade, se reverte em outro ponto. Se você concede um incentivo aqui, você acaba proporcionando ganho de postos de emprego e se for morador de Cubatão, vai gastar no comércio de Cubatão, o comércio, por sua vez, recolhe mais, arrecada mais para o município e você consegue manter um equilíbrio. Mas só choradeira, prefeita? Poxa, quem veio com a promessa de solucionar o problema, de ampliar vaga de trabalho para o trabalhador regional, para o trabalhador de Cubatão, e de um momento para outro diz que não tem nada, que vai colocar uma tabuleta na porta dizendo que fechou, porque não tem mais dinheiro, aí é muito cômodo, poxa. Nós discutimos aqui na semana passada as cidades que se separaram das outras cidades. Cubatão se separou de Santos, Praia Grande de São Vicente, Bertioga acabou, já era distrito, acabou se separando também. Mas para Santos. Cubatão era um Cubatão momento rico, né? Porque se ela vai querer que então Santos volte a assumir, né, o município de Cubatão. Com todo respeito aos cubatenses, o programa tem uma repercussão muito grande em Cubatão. Eu tenho a impressão que ninguém na cidade mais hoje em dia vai querer saber dessa história, né? Cubatão é um município e tem que se autossustentar, né? Passar de município a distrito, eu acho que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, mas do jeito que a prefeita coloca. Camila, como é que estamos aí? Participações conosco? Temos a participação do Uriel Vilas Boas. Ele fala: a comemoração da Prefeitura da cidade de Santos amanhã é muito merecida. Santos é uma bela cidade, só tem uma reclamação. Os vários segmentos sociais precisam discutir assuntos importantes, entre os quais os problemas do porto e o reflexo da crise da Usiminas. Não dá para nos omitir nesses casos. Eu acho que o Uriel está certo, discutindo isso aqui, né? A sociedade está anestesiada até um ponto que a gente não consegue nem entender por que não é uma discussão, não é um debate, não é uma movimentação, não há coisa nenhuma, as cidades, né, da região e o próprio país, né, que não se coloca, a sociedade não se coloca, não invade as ruas, né, não vai requerer uma mudança nesse governo que aí está, entendeu? E só para completar, o Uriel já me enviou aqui um e-mail, né, dizendo o seguinte, né, que nesta quarta-feira, dia 27, depois de amanhã, a partir das 9h30 da manhã, vai acontecer um café da manhã, seguido de uma reunião dos sindicalistas da Ativa e aposentados de toda a Baixada, convidados pelo MAP-LP, Movimento de Aposentados Pensionistas do Litoral Paulista, né, que vão participar de uma plenária para formalizar, então, uma nova campanha salarial de aposentados e pensionistas, proposta que teve início aqui na região e que está sendo levada para outras regiões e outros estados do Brasil. Se todos fossem iguais a você, não é? Uriel, incansável. Incansável. Parabéns, Uriel. Parabéns mesmo, Uriel. Você realmente tem um trabalho histórico, eu diria, né? Eu lembro desde a época quando você estava nos sindicatos metalúrgicos e essa dedicação, essa disposição, e é por aí. Olha, eu acho que tem que ficar de exemplo pedagógico. Nós é que temos que fazer alguma coisa, não temos que esperar que alguém vá salvar São Lula, Santo Antônio, não. Nós, cada um de nós, individualmente, vai construir alguma coisa com os nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho, no nosso bairro, né, na associação. Nós não temos que esperar que alguém vá fazer alguma coisa, nós precisamos dar esse passo, essa caminhada. E olha, aqueles que mais estão em dificuldade são aqueles que mais têm a necessidade, são aqueles que mais têm que se movimentar. Porque realmente, se você está numa situação confortável, há uma tendência natural do ser humano de não querer se movimentar muito. Mas, Uriel, parabéns, e eu espero que, principalmente aí com os aposentados, né, que você se aposenta, você acaba se afastando um pouco do sindicato, se afastando aí dos amigos, de todo mundo, e fica meio isolado. Esse movimento que o Uriel está fazendo, viu, Uriel?
está de parabéns junto com a cidade, porque só vem em benefício da cidade. Se o próprio aposentado tiver uma melhor condição, ele vai ficar por aqui, ele vai gastar aqui, ele vai se envolver mais com a cidade, ele vai ter condições, ele vai ter uma melhor saúde, ele não vai ocupar tanto o sistema de saúde pública. Tudo isso é um processo de conscientização que nós precisamos ter. Nós não podemos achar que existe uma solução mágica. Muito bem. Mais alguma coisa, Heraldo? Não, o Leo tem razão, porque eu percebo o seguinte, essa falta de participação da sociedade na discussão, principalmente o santista, quando se tinha um problema que era de âmbito, não especificamente de uma categoria profissional, havia uma discussão entre todos os sindicatos. Mas essa segmentação e essa separação e mesmo a falta de envolvimento, eu acho que se acentuou a partir de 2013, com a manifestação dos estudantes lá pelo transporte, os 20%. Aquela manifestação, você lembra bem, o Paciro lembra bem também, eles não permitiam que outros segmentos, que não os estudantes, participassem, né, dos protestos. Erro, né? E isso foi um erro fatal, porque você alijou diversos setores da manifestação. E o que acontece? Hoje, se você for numa causa, por exemplo, se a prefeita de Cubatão, como nós falamos agora há pouco, chamasse a população para discutir, teria pouca adesão. Por quê? Exatamente por isso, porque se perdeu a capacidade de envolvimento e de participação. Você não vê mais os jovens hoje, os estudantes, discutindo questão política, questão da saúde. Tem essa manifestação aí do transporte, mas morreu ali mesmo. Não se repetiu. E eu acho que é muito difícil repetir. Tiraram os sindicatos, houve até uma situação bastante tumultuada quando alguns sindicalistas tentaram participar, teve até briga mesmo, e isso acabou segmentando. Em consequência, perdeu-se o debate. O debate acabou sendo isolado. Temos aí, né, essa voz praticamente lutando aí, clamando no deserto, que é o nosso querido Uriel Vilas Boas. É um Dom Quixote, da época de... E ele foi um crítico exatamente dessa separação, né, que os estudantes fizeram em torno dos sindicatos, partidos políticos e outros movimentos sociais. Não se esqueçam também que vários e vários sindicatos ligados à CUT, né, e diretamente também ligados ao Partido dos Trabalhadores, viraram um governo a partir de janeiro de 2003, quando o presidente Lula assumiu o poder. Né? E aí ficou difícil contestar a si mesmo. Né? Doutor, você lembrou com muita propriedade. Isso criou um hiato muito grande. Eu acho que rompeu um elo fundamental na movimentação, no curso e na história da classe trabalhadora. Mas não apenas isso. Eu acho que a classe trabalhadora, os sindicatos, os dirigentes, têm que repensar politicamente o sindicato, não só em termos de salário e condições de trabalho, né? Porque o sindicato vai muito além disso. Ele é um equilíbrio, ele é uma força que ele pode se contrapor, né? Que ele pode, no caso, ele não seria nem contrapor, acho que, inclusive, tem que ser repensado, né? Porque o capital do trabalho hoje não tem mais aquele antagonismo. Nós temos que fazer uma parceria, construir alguma coisa. Nós não podemos ter um número infinito de sindicatos, como nós temos aqui na área portuária, um número infinito de sindicatos na Baixada, tem mais de 100. O número é como coelho, né? O segmento superior, uma reprodução muito grande, as centrais, a central de tudo quanto é jeito. Quer dizer, isto apenas fragmenta o movimento, fragiliza, se discute interesses de categorias ou então interesses de dirigentes e o resto fica do que nós estamos vendo aí, a dificuldade que eu tenho certeza absoluta que você está tendo. Camila, pois não, Camila? Temos a opinião aqui do Custódio Fernandes. Ele diz: São Paulo realmente é uma capital muito rica. O PIB de São Paulo e da Grande São Paulo é o de Portugal inteiro. É a locomotiva do Brasil. Tem contribuição ao PIB do Brasil de 33% e Santos realmente é a capital do litoral. Enquanto crescemos, os outros se afundam, ele disse. O problema de São Paulo, como a gente fala, né, carregar de maneira fiscal, né, na área da saúde,
e em outros setores importantes da economia, né, era do resto do país as costas, de continuar carregando mesmo. Você tinha que ter uma redistribuição muito melhor, enfim. Mas falta credibilidade a esse governo que está aí, na minha opinião, também para fazer essa redistribuição, entendeu? Para ficar tomando aí dos paulistas a vida toda, para fazer crescer o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, enfim, que tiveram um crescimento bom. E o Centro-Oeste e o Nordeste tiveram PIBs, crescimento de PIB muito superior ao do Brasil há 5, 6 anos atrás, viu? Houve um crescimento, mas ainda estamos muito longe, né, de haver aí um equilíbrio econômico, né, no país, né? É porque esses crescimentos são muito segmentados também. Você pega, por exemplo, alguns estados, ele cresceu em determinado ponto, mas ele não tem a pujança de São Paulo para continuar recebendo toda essa massa de trabalhadores que precisam de emprego, precisam de saúde, precisam disso e daquilo, e acaba vindo. E por uma questão de brasilidade, portas abertas, né, São Paulo acaba recebendo também. E o grande desafio nessa crise toda vai ser de São Paulo, né, de continuar crescendo, trabalhando, porque, veja, vamos tomar um exemplo aqui da Uzi Minas, são profissionais gabaritados que estão saindo da Uzi Minas, são técnicos, né, de formação e que tem muita importância especializados e para o mercado brasileiro. Quer dizer, essas pessoas, eu acredito que vão ter oportunidade, sim, em outros segmentos. Assim como outras indústrias estão fechando as portas, você vê que continua empreendendo, o trabalhador continua empreendendo. Você olha assim, olha, 25 de março caiu, você não tem mais aquela montanheira de pessoas nas ruas. Mas, de qualquer maneira, quem saiu do comércio vai para outro segmento. Vão encontrar o seu caminho. Porque se depender do governo federal, realmente é aí que não vem solução nenhuma mesmo. O FMI declara para o mundo que o culpado pela desaceleração brutal da economia mundial é o Brasil. Né? Junto com a China, né? Os problemas que a China tem vendendo, enfim. Mas a China, apesar de tudo, vem crescendo. E aqui dentro, aqui no país, ninguém fala nada, né? Ninguém, a não ser os especialistas que atuam em mídia, de maneira geral. Né? Quem está sofrendo colunistas de na pele, jornais, de televisão, né? Os blogueiros, enfim, que fazem as críticas e dizem que estava errado, que não podia ter sido assim, e já vinham alertando desde a época do governo Lula, né? É verdade. Agora não é uma manifestação, uma movimentação, não é nada, né? Eu tenho um pouco assim de precaução com essas agências de risco, com o próprio FMI, porque, queira ou não, ele, claro, ele é o vetor do sistema econômico capitalista em nível mundial, né? Ele tem os seus interesses e, claro, que a avaliação dele não é exclusivamente fria em números, ele tem interpretações daqueles números também. E isto faz com que nem sempre a análise seja correta. Agora, nós brasileiros estamos fazendo essa análise aqui. E o que a gente tem visto é que nem sempre o FMI acerta, nem sempre as agências acertam, como não acertaram na crise de 2008, inclusive em relação à América do Norte, né? Eu acho que isto serve de parâmetro para que a gente comece a verificar, comece a checar, comece a exigir e cobrar, né, a retomada ao rumo necessariamente do desenvolvimento. Não tem cabimento o país com toda a nossa estrutura, com todo o manancial, né, ambiental, territorial, mineral e etc., nós não agregarmos valor, por exemplo, à exportação de café, ao minério, né? Nós estarmos com a possibilidade de extrair petróleo a $8, a gente não entra nesse mercado, né? Nós estamos importando, mantendo um preço de um barril de quase $100, $130. Quer dizer, eu acho que nós temos que repensar a economia nacional. A intervenção do Estado, que está muito grande, né? Eu não tenho como controlar preço de mercado. Eu não tenho como precificar, porque o mercado é o mercado. E eu acho que a gente tem que deixar esta questão ser resolvida no mercado. Mais um intervalo e o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, terceiro e último bloco desta edição do painel regional. A gente conversando aqui com o Heraldo Pacilo e a Camila, não é? Sempre atenta à sua participação, né? Tem mais telespectadores conosco? Sim, né? bastante até.
Cosme, da Areia Branca, ele pergunta ao Pacilo e ao Heraldo: por que o Brasil, administrado pelo PT, mesmo algumas prefeituras sendo administradas pelo mesmo partido, dizem não ter dinheiro para pagar nada, mas automaticamente todos esses administradores dobram seus bens e ficam cada vez mais ricos? Como conseguem fazer isso? Aí nunca é bom a gente generalizar, né, esse tipo de situação, né? Com relação à prefeita de Cubatão, eu não vou garantir, evidentemente, mas tenho certeza que ela não vai dobrar seus bens, não vai absolutamente nada disso, né? Se ela não é uma boa prefeita, se ela não faz uma boa gestão, enfim, isso é uma outra situação, né? Agora, essa questão de corrupção, de desviar, não é o perfil da Márcia Rosa de maneira nenhuma, né? A menos que eu esteja redondamente enganado, né? Faria um meia-culpa aqui, mas eu considero uma prefeita absolutamente honesta e séria desde os tempos de vereador. Agora tem casos e casos por aí, né? Os que agiram contrário à lei estão sendo investigados, estão sendo punidos até, né? Você veja que o Ministério Público Federal acaba de pedir a condenação do comandante lá da Odebrecht, Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht, na pena máxima e inclusive para que ele fique trancafiado no regime fechado, né? No regime mais gravoso que existe no nosso sistema penal. A gente pode dizer que seria o caso talvez até do maior empresário brasileiro. Exatamente. Ou um dos 5 maiores empresários do Brasil nos últimos 15 anos. Dizer para o Cosme que se tiver alguém mal intencionado na política, ele pode até fazer, Cosme, mas não vai passar incólume, não. Olha, alguma coisa, parceiro? Eu gostaria de dizer que a observação do Cosme é totalmente procedente. Eu acho que de 2003 para cá, o Partido dos Trabalhadores realmente criou uma estrutura de desvio de dinheiro, isso é uma realidade, está aí. Não é só o não, PT, não é só, né? não. A gente... Vereador, concordo com você que não é só o PT, mas foi graças a essa estruturação que se acabou descobrindo todo esse meandro. Claro, na sua grande maioria os políticos têm agido de maneira inadequada, né? Agora, se organizou tecnicamente, né, como se fosse uma empresa, no desvio de dinheiro, pô. Como é que nós podemos acabar com a Petrobras do jeito que está? Com a participação de outros partidos políticos também. Sim, mas quem organizou foi o Partido dos Trabalhadores. Às vezes não, doutor Pacilo. Às vezes Eu também acho que organizar não é bem o termo, viu, Pacilo? Então ampliou a participação? Eu acho que sim. Ampliou a participação? Sim. Talvez seja o termo mais correto, teria sido ampliar uma iniciativa ou outra pode ter sido a iniciativa do PT ou de outro partido, mas a gente não pode dizer que foi tudo pelo Partido dos Trabalhadores. Do contrário, não haveria, né, tantas e tantas denúncias também contra integrantes de outros partidos políticos investigados nesse momento. Especialmente o PP, Partido Progressista, e o PMDB também. Né? Veja que o PP se levantou coisa de 10 anos para cá. E com relação aos problemas de desvios da Petrobras... E a ascensão do PT era não, 10 anos para cá, 10 anos para cá o que está o PT. Eu acho que ele permitiu, ele foi lascivo. Então, que o PT já se instalou com a máquina da Eu acredito que sim, porque até então, quando ele era oposição, ele era o único honesto, ele era o único que ia mudar o Brasil. Sim, ele chegou, ele foi lá e fez pior. Ele fez pior. Não há dúvida com relação a isso, mas ele... Talvez o PT tenha institucionalizado, vamos dizer assim, a corrupção. Exatamente. Facilitou e muito a atuação alguns setores, né? Porque a gente sabe que tem gente que está no PT até hoje e acredita que poderia ter feito um trabalho decente, honesto, mas, lamentavelmente, aqueles que comandavam o partido se desviaram para o lado mais fácil, o lado da corrupção. As investigações da Petrobras já entraram aí pelo governo Fernando Henrique Cardoso também. Também. No PSDB, enfim, a coisa vai até Cabral mesmo, se for assim. O mensalão lá mineiro mandou o ex-governador para a cadeia também. Muito bem. Camila, mais participações? Sim, temos a participação do Henrique Dias do Guarujá. Ele pergunta como vocês interpretam e qual o posicionamento de vocês sobre o manifesto dos advogados que aconteceu na última quarta-feira. Houve um manifesto de advogados? Houve um manifesto de mais de 100 advogados. Não teve OAB nisso? Não. Os advogados dos réus do Petrolão, Lava Jato, acabaram fazendo uma manifestação que eu acho que foi infeliz, generalizaram, inclusive compararam com a ditadura, que eu acho que
houve um excesso, né? Pegaram carona no discurso do ex-presidente Lula? Não? Pegaram carona no discurso do Lula e se ficou sabendo agora que a Odebrecht foi quem patrocinou esta carta. Então foi muito ruim e foi uma derrapada dos advogados que, em vez de apresentar um caso concreto, né, o que estava sendo realmente agravado no direito dos seus constituídos, dos seus constituintes, eles não colocaram de maneira objetiva e generalizaram. Olha, o Judiciário está trabalhando direitinho, o Moro, o Ministério Público, e isso é uma realidade. Está sendo dado o direito de defesa. Olha, se nós criamos legalmente a questão da delação, isto é um processo natural que a parte não é obrigada, não é porque ele está preso ou não que ele vai ser um delator. Aliás, eu nem diria delator, eu diria colaborador, sabe? Porque a partir disso, inclusive historicamente, você vê em outras sociedades envolvidas e que alcançaram um alto grau de desenvolvimento porque depuraram as suas instituições, se acabou se utilizando deste mecanismo. Eu vejo com muita propriedade. Vazamentos dos depoimentos, né? Vazamentos desses depoimentos que são dados aí por esse pessoal que fez delação, acordo de delação premiada, e que isso teria sempre o direcionamento ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-presidente, que não é verdade, né? Ao ex-presidente Lula já houve contra uma série enorme de empresários e de políticos, né, enorme? Mas normalmente os advogados costumam contestar essa coisa, né? E realmente é estranho, né? Trechos são vazados na mídia, de alguns, de outros não são. A gente não sabe exatamente o que acontece. Eu acho que a partir do momento que... Eu não sei nem por que tem que ser segredado. Eu acho que tem que ser transparente, né? Por que nós vamos segredar? Não, eu acho que talvez a imprensa selecione, a imprensa seguramente deve ter o conteúdo completo e selecione. Você vai selecionar o mais importante. Bom, ele fica ali sobre o manto da proteção até determinado momento que não interfira na própria investigação. Depois tem que ser público. Acho que nenhum policial, nenhum promotor de justiça, procurador federal iria vazar seletivamente. Se ele ainda não tem o fio da meada para chegar no próximo passo daquela própria investigação. Agora, o Pacílio tem toda a razão. Eu acho que esse manifesto foi uma exacerbação desses advogados aí dos réus da Lava Jato. Tentar comparar com um período da ditadura não cabe. Realmente fica como se fosse aquele esperneio, na verdade, né? E aí tentar macular essa investigação, eu acho bastante temerário. Camila, tem mais participação com a gente aí? Sim, temos a participação do Custódio Fernandes novamente. Ele diz: a indústria de Cubatão não é obrigada a pagar à vista. A prefeita de Cubatão é a que mais tem ISS e a que recebe da Ecovias. Só ano passado ela recebeu 12 milhões de reais só de ISS. É verdade, foi dito aqui. O Pacílio ressaltou esse detalhe, não é, Pacílio? Existe a possibilidade de você parcelar o IPTU, né? Ou seja lá que imposto for, o predial ou territorial só, né? Dependendo de onde seja localizada a empresa, e não pagar à vista. Viu? É a possibilidade que todo ano poderia ocorrer, né? Só que evidentemente que ela, no final de cada exercício, ela liga lá para o presidente da empresa: escuta, está tudo certo aí, vai cair o IPTU, não vai, dá para pagar aí um pouquinho antes, não sei o que, eles vão lá e pagam. Agora não vai acontecer isso. E vem sempre, Boturão, aquela ladainha depois, porque os contribuintes que pagam à vista, no caso, por exemplo, a Uzi Minas que pagava, aí passou-se 4, 5 meses do governo, o governo vem lá e fala: olha, não temos dinheiro para isso, porque já pagaram à vista, nós já gastamos, já comprometemos o orçamento. Quer dizer, então, quer um faz-me rir primeiro para chorar depois? Faz-me rir primeiro. É boa, né? Faz-me rir Muito primeiro para chorar depois. Tem mais participações? Valdomiro Trento, eu estou vendo daqui, não? Sim, temos a participação do Valdomiro Trento. Mas tem a Maria? Tem a da Marisa, então bastante participações ainda. Vou falar do Valdomiro primeiro. Vamos lá. É para o Heraldo. Há duas coisas fundamentais para se resolver na Previdência Social do país. A primeira é a extensão da contribuição sindical obrigatória e a segunda é a Previdência Social única, universal e solidária. Isso que está faltando para a discussão pública da sociedade? Exatamente. Ele está querendo a extinção, é isso? Não. Do imposto sindical. Imposto sindical? Ele quer a extensão do imposto extinção, sindical. É isso. Agora, é aquela história. O governo vem e fala assim: olha,
precisamos ampliar o limite de idade porque o brasileiro está aposentando muito cedo e vai quebrar a Previdência que já não tem recurso. Mentira, a Previdência tem recurso sim. Tivemos aqui semana passada, né, um bom debate sobre isso. Um bom debate aqui, Francisco Alozzi, né, um advogado especialista no assunto, né? O Chagas também estava com a gente. E ficou bem claro, o trabalhador contribui com a Previdência, outras fontes de receita, jogo de futebol, loteria esportiva, enfim, uma série de outras receitas que compõem o cofre da Previdência. Só que da Previdência sai. Quando o governo está apertado, vai lá pega da Previdência. Para pagar a LOAS, que é a assistência social, da Previdência. Para pagar o trabalhador rural, que não contribui, sai do cofre da Previdência. Não. Tem que criar um cofre próprio para essas, né, uma fonte de receita específica para essas contribuições. E não sacrificar a Previdência. A Previdência se paga. Você vê que agora estão tirando dinheiro, né, do fundo de garantia. Vão tirar dinheiro do fundo de garantia para quê? Para colocar no programa aí do Minha Casa Minha Vida. Com uma preocupação muito grande. Você lembra que nós já tiramos dinheiro do fundo de garantia para comprar ações da Petrobras? Exatamente. Olha que os trabalhadores têm que ficar com uma atenção muito grande, porque pode Vale ser também. mais um malogro. Da Vale também. Da Vale quando foi privatizada. Tem Bovespa hoje? O feriado em São Paulo? Tem, né? Não tem? Não tem. O feriado em São Paulo não tem Bovespa? Sorte do pessoal que tem ações da Petrobras, senão é capaz de cair mais um pouquinho hoje, viu? Com certeza amanhã cai mais um pouquinho. Aí tem até uma piada, né, do Ike Batista que disse que as ações da empresa dele seriam equivalentes em pouco tempo às da Petrobras. Está aí. E ele que era o queridinho da Dilma, né? Exatamente. Quanto está o litro da gasolina? Quase 4. Quase 4. 3,80, 3,90. Vai chegar ali, ó. A ação da Petrobras vai acabar ficando mais barata que o litro da gasolina. Camila, pois não? Sim, agora a participação da Marisa do Embaré. Ela diz: gostaria de saber se já tem alguma definição pelo SUS sobre o local onde serão realizadas as cirurgias que seriam feitas na Santa Casa, pois tem uma cirurgia já autorizada e estou no aguardo. Qual cirurgia seria cirurgia essa? Cardíaca? Cirurgia cardíaca, é isso? Ela não Porque não parece fala, que ela fechou. não disse aqui. Como é o nome da telespectadora? É Marisa do Embaré. Marisa do Embaré, se você conseguir enviar uma outra mensagem para explicar para a gente que cirurgia seria essa, né? Porque cirurgia cardíaca, Santa Casa tem um centro de cirurgia cardíaca muito bom, né? Porque parece que esse foi fechado. Fecharam a cirurgia cardíaca na Santa Casa? Isso. O quê? É verdade? Parece Agora, que, esses dias? Exato. Então, nosso amigo... Acho que é essa a preocupação dela. Vamos ver se ela esclarece. Doutor César Conforte deve estar extremamente nervoso, porque ele foi o criador, né? Foi no mandato do Antônio Manuel de Carvalho, como provedor, Carvalhinho, e o doutor César Conforte, que atuava no Hospital no Hospital HCOR, em São Paulo, junto com a equipe de Adib Jatene. O Adib Jatene esteve aqui na inauguração desse centro cardíaco, né, de UTI e de cirurgia do coração. E agora a Santa Casa fecha esse centro de cirurgia cardíaca. Eu realmente estou pasmado. Você tem essa informação, Pacilo? Também não tinha, fui tomado de surpresa e eu acho que quando o novo provedor que foi eleito recentemente falou em fazer um levantamento lá, eu acho que tudo isso vai ser necessário agora com esse tipo de medida assim drástica, né? Eu acho que nós precisamos saber, a Santa Casa que recebe tanta ajuda, etc., tem toda uma estrutura, não pode fechar de uma hora para outra um serviço. Eu acho que dessa tal ordem e do que ela representa no conjunto aqui dos 9 municípios, né? Muito bem, nós estamos à disposição ainda mais 2 minutinhos para encerrar o programa. Se ela puder nos enviar, a Marisa puder nos enviar aí essa informação mais detalhada, a gente ainda debate aqui. Camila. Sim, temos agora a participação do Gelson Oliveira, do Catiapó. Ele diz: eu fui, né, e vou a todas as manifestações contra o atual governo no Gonzaga. Eu não vejo centrais sindicais, apresentadores do nosso programa, ninguém deste programa, né, deputados, nem vereadores. Então, acho que vocês devem estar contentes quanto a este governo, é a opinião dele. Nós temos aqui, está enganado. A função do jornalista não é participar desse tipo de manifestação. A função do jornalista ou é fazer a cobertura como repórter, reportar, fazer o relato do jornal, ou instigar, não é, o debate como a gente procura fazer aqui.
o Pacilo, nós Como somos cidadão. como cidadão, não é advogado e comentarista aqui no painel regional, como cidadão, já subiu no carro de som, Eu participei de já todos os movimentos. discursou no carro de som, enfim. E o Heraldo, acho que também já esteve Também lá, estivemos eu juntos, também já acompanhei. Já como acompanhei. jornalista, como cidadão, já fui em várias. O Gelson aí tá um pouquinho equivocado. Até porque você vai lá na manifestação, você não consegue observar todo mundo. Pô, né? É diferente quando você está de camisa amarela e etc., de shorts ou tênis, alguma coisa, e está agora de paletó e gravata. Cara pintada. Marisa voltou A Marisa me atendeu, muito obrigado. Então, ela disse que, só para complementar, a cirurgia que já tem autorizada é de hérnia ventral. Hérnia ventral, não tem nada a ver com a parte cardíaca, então, né? Acho que vai ser na própria Santa Casa, não? Imagino que sim, né? Acho que seria importante você sempre ir aumentando os serviços, né? E como é essa coisa de cortar serviços, né? Fechar departamentos, essa coisa toda, a gente espera que a nova gestão, a nova administração da Santa Casa troque os pneus e os combustíveis com o carro andando, né? Não vai estacionar o carro porque vai ficar todo mundo na mão, né? Aí não adianta absolutamente nada, tá certo? Bom, Santa Casa é um patrimônio da cidade, é um patrimônio da região, um patrimônio de todo o litoral e nós desejamos sorte aí ao próximo provedor, né? Que vai assumir em 16 ou 17 de fevereiro, né? Bom, fechando aqui mais um painel regional, agradecendo aqui ao Heraldo, ao Pacilo, nossos habituais comentaristas, Camila está diariamente com a gente, e nós, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, sempre ao vivo, né, com um programa inédito, com a reprise às 8 da noite. Um abraço fraternal em Santos. Abraço aos santistas. Amanhã tem um programa gravado sobre a cidade, né, mas fica aqui já de antemão os nossos parabéns, um abraço aos santistas e, claro, né, hoje, 25 de janeiro, parabéns enorme aos todos os paulistanos na cidade que carrega o país, né? Obrigado. Tchau.